pessoal, sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre alimentação. Nós vamos falar sobre as pirâmides alimentares. O que elas são? Como que nós separamos os grupos alimentares dentro de uma pirâmide e como nós podemos utilizá-la para ter uma alimentação mais saudável. Então, vamos começar? Olá, pessoal! Continuando o tema sobre alimentação, na aula passada nós falamos sobre os nutrientes, né? Então, quais são os grupos de nutrientes, qual a função deles no nosso organismo. O tema da aula de hoje são pirâmides alimentares. O que é a pirâmide alimentar? Ele é uma forma gráfica, ou seja, visual, em forma de pirâmide, onde nós temos os grupos de alimentos, vários grupos de alimentos, e ele mostra pra gente qual é a proporção que nós temos que ingerir de cada um desses grupos por dia, tá? Essa ideia de se criar um guia alimentar surgiu lá por volta da década de 70, mas sempre vem evoluindo, formando novos esquemas. Em 1992, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele criou esse guia em forma de pirâmide, né? Então, criou a primeira pirâmide alimentar. E esse guia, ele vem sendo diferenciado para cada população, para cada região ao longo do tempo. Mas essa pirâmide alimentar, ela não é uma única para todo mundo, né? Como nós temos a pirâmide americana, em 1996, pesquisadores da USP adaptaram essa pirâmide americana à alimentação brasileira. Então, desenvolveram a pirâmide alimentar brasileira. Essa pirâmide brasileira, ela foi adaptada, foi desenvolvida com os hábitos alimentares do brasileiro, com o tipo de alimento que nós ingerimos, né? Então, colocando ali tanto qualidade quanto quantidade adequada dos nutrientes para que o indivíduo tenha uma alimentação saudável, sem excessos, nem deficiências de nenhum dos nutrientes. Então, na pirâmide alimentar, que está aqui, ó, aqui em cima, nós temos aí dividida em grupos de alimentos, são 8 grupos de alimentos, que tem uma variedade, cada grupo tem uma variedade de alimentos dentro dele. Os grupos que estão na parte inferior, ou seja, na base dessa pirâmide, eles são aqueles que nós temos que ingerir em maior quantidade, maior número de porções. E aí, conforme vai subindo, vocês vão diminuindo o número de porções. Então, aqueles que estão lá no topo da pirâmide são os que têm que ser ingeridos com maior moderação. Então, agora a gente vai começar a falar de cada um desses grupos, né? O primeiro deles é o grupo dos pães, cereais, arroz e massa. Esse grupo é aquele que eu tenho a maior fonte de carboidratos complexos. Então, a gente consegue esses carboidratos através desse grupo, né? São ricos em carboidratos, mas também são ricos em vitaminas do complexo B e fibras, que são muito importantes na nossa alimentação. E aí, quais são as funções, né? Lembra, a gente falou isso na aula passada. A principal função dos carboidratos é fornecer energia para o nosso organismo. Lembrem-se, nós já falamos isso. Carboidrato é fonte primária de energia para o organismo. Nós devemos consumir desse primeiro grupo algo em torno de 5 a 9 porções diárias. E cada porção é o equivalente a aproximadamente 150 calorias. Por exemplo, o que tem 150 calorias? Um pãozinho francês de 50 gramas. 4 colheres de sopa de arroz, são 124 gramas, mas todos eles têm 150 calorias. 2 colheres daquelas de servir de purê de batata, também 150 calorias. Então, pessoal, o segundo grupo é o grupo dos vegetais. Esse grupo, nós temos alimentos que são ricos em vitaminas, em sais minerais e em fibras. A função dos minerais, a gente já falou na aula passada, né? Que eles vão participar da formação tanto dos ossos quanto dos dentes, como também em hormônios, como por exemplo hormônios da glândula tireoide, aquela glândula que nós temos aqui na região do pescoço. E as fibras também, elas estimulam a movimentação do nosso intestino.
Do grupo dos vegetais, o ideal é ingerir de 4 a 5 porções por dia. E aí, o que é cada porção? É equivalente a 15 calorias. São alimentos pouco calóricos, né? Então, eu tô falando, por exemplo, 15 folhas de alface. Eu estou falando de 4 fatias de tomate. Eu estou falando de 1,5 colher aproximadamente de abóbora, que é algo em torno de 53, 54 gramas, né? Todos eles equivalem a 15 calorias. Então, o terceiro grupo é o grupo das frutas. Esse grupo, ele é uma boa fonte de fibras e de vitaminas. Então, por exemplo, função das vitaminas, a gente já discutiu isso na aula passada. No caso aqui, por exemplo, vitamina A, ela vai atuar na nossa visão e na absorção tanto de cálcio quanto de fósforo, além de auxiliar nosso sistema imunológico porque aumenta a resistência a infecções. As vitaminas do complexo B, por exemplo, elas aumentam o aproveitamento tanto dos carboidratos quanto das gorduras e proteínas. Nós devemos ter um consumo diário de aproximadamente de 3, a 5 porções. E cada porção é o equivalente a 35 calorias. Então, o que é uma porção de 35 calorias? Meio copo americano, aquele pequenininho, de suco de laranja. Ou meia banana nanica. Ou uma fatia de melancia, que tem em torno de 150 gramas. O grupo dos leites e derivados do leite. São alimentos que fornecem proteínas, vitamina A, vitamina D e também fornecem cálcio. O cálcio, ele participa na formação dos dentes e dos ossos, a gente já viu. E a vitamina D também melhora o aproveitamento do cálcio. Nós devemos ingerir desse grupo algo em torno de 3 porções diárias. E cada porção equivale a 120 calorias. E o que é uma porção desse grupo, Um copo de leite, 250 ml. Ou, por exemplo, 1,5 colher de sopa daquela de requeijão. Ou também uma fatia de queijo Minas, algo em torno de 50 gramas. Tudo isso tem 120 calorias. O próximo grupo, o grupo das carnes e ovos. Essas são nossa fonte de proteína, mas não só proteína, mas como ferro, zinco, vitaminas do complexo B, também nós conseguimos ingerir através desse grupo de alimentos. Qual que é a função das proteínas? Nós já conversamos. Promovem o crescimento, formam novas células, ajudam na produção dos hormônios, das enzimas. O ferro, por exemplo, ele está associado à formação da nossa célula sanguínea. Lembram da hemoglobina que a gente falou na outra aula? O consumo de carnes e ovos deve ser algo em torno de 1 a 2 porções diárias. E cada porção é equivalente a 190 calorias. Então, onde eu tenho uma porção de carne ou ovos, Por exemplo, um filé de frango grelhado, uma unidade de filé de frango grelhado, 190 calorias. Ou um bife pequeno grelhado de carne vermelha, Carne bovina, 54 calorias. Ou, por exemplo, pescada, peixe, um filé de peixe, 100 gramas, 190 calorias. A seguir, nós temos o grupo das leguminosas. Esse grupo, eles fornecem proteínas vegetais. Diferente das proteínas da carne, nós temos também as proteínas vegetais. A sugestão é de 1 porção diária de leguminosas. Cada porção equivale a 55 calorias. E seria o quê? Uma concha de feijão, sendo que metade disso tem que ser caldo. 1 colher daquela de servir de soja cozida, ou 2 colheres de sopa de lentilha, algo em torno de 48 gramas. E aí eu tenho essa quantidade de 55 calorias. E finalmente nós chegamos no topo da nossa pirâmide alimentar, com as gorduras, óleos e açúcares, São os óleos e o açúcar. Menor grupo da pirâmide, então tem que ser aqueles que são utilizados, são ingeridos com mais moderação, com mais cuidado. Por quê? Porque eles têm muita caloria. O consumo moderado, 1 a 2 porções por dia.
e cada porção dá 110 calorias de açúcar, 73 calorias de óleo, tá? Então é bastante. Então, o que representa uma porção? Uma colher de sopa de açúcar, são 110 calorias. Ou 4 quadradinhos de chocolate, 110 calorias. Ou também uma colher de sopa de azeite, aquele azeite de oliva, também 8 gramas, 110 calorias. Então tem que ser esse grupo de alimento pode ser consumido, mas com bastante moderação, com bastante cuidado, não pode exagerar. Então, só um último aviso para terminar a aula de hoje. Cuidado com a alimentação. O importante é nós termos uma gama variada de tipos de alimentos, tá? Uma variedade de alimentos para que nós tenhamos acesso aos nutrientes que o nosso organismo precisa. Então, a pirâmide alimentar, como eu falei para vocês no começo da aula, ela é um excelente guia. Então, se você tiver uma alimentação baseada nessa pirâmide, você vai ter mais acesso a uma variedade grande de alimentos e aí você vai suprir toda a sua necessidade nutricional. Então, pessoal, a gente termina a nossa aula por aqui. Na aula de hoje nós falamos sobre a pirâmide alimentar, que é um guia, né? Que é uma forma gráfica de nós podermos observar os vários tipos de nutrientes que nós precisamos ingerir na nossa alimentação diária e a quantidade que nós precisamos ingerir de cada um desses grupos alimentares. Nós falamos aí também dos 8 grupos que compõem a pirâmide alimentar e qual é a quantidade adequada que nós precisamos ingerir de cada um desses grupos, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar mais ou menos nesse eixo temático, mas já que a gente viu a alimentação, mas como que a gente aproveita esses alimentos? Então, nós vamos falar sobre o nosso sistema digestório. Então, como que ele é composto, como que ele funciona, como que ele consegue transformar aquele alimento que a gente ingere e absorver os nutrientes, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas, como que a gente consegue aproveitar isso através do processo de digestão, ok? Façam atividade da plataforma, tem aí o texto de apoio para vocês poderem consultar à vontade, assistam novamente essa videoaula. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários ou manda lá pelo Google Chat, tá? Manda para a professora e a professora responde o mais rápido possível. Não deixem as dúvidas passarem. Nas nossas aulas online, ao vivo, por favor, participem. Ela é um momento muito importante para que vocês possam tirar as dúvidas e ali a professora já responde na hora. De repente, é dúvida de vários alunos, alguém coloca ali, eu consigo responder isso na hora, tá? Mas obrigada pela participação de vocês nessa aula e até a próxima, pessoal!